Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Quero compartilhar com vocês aqui um trecho da palavra do Senhor Deus, amém? Meus queridos, muitas pessoas às vezes se perguntam o porquê que o mundo está dessa maneira, o porquê que há tanta maldade, tanta atrocidade, né, tanta ruindade no nosso planeta, no nosso mundo. E isso não é aqui só no Brasil não, isso é em geral, é no mundo inteiro, né? Nós vemos aí, quando nós ligamos a nossa televisão, o nosso jornal, nós ouvimos, né, e assistimos aí mais noticiários, né, de tragédia, né, de violência, né, do que assuntos, do que notícias boas. O nosso veículo de comunicação, né, nós temos dois maiores veículos de comunicação, que é a televisão, o rádio, né, ou melhor, três, né, e tem as redes sociais também. Então, mais se vê notícias ruins do que notícias boas. Não é verdade? E tem pessoas que, muitas das vezes, atribuem toda essa maldade a Deus. Muitas pessoas, às vezes, viram e dizem assim: olha, tudo que está acontecendo no mundo, a culpa é de Deus. Deus é culpado de tudo isso, porque Ele vê tudo acontecer e não faz nada. Existe uma outra classe também que fala que não existe Deus. Diz assim: olha, não existe Deus, porque se existisse Deus, nada disso estaria acontecendo. Se existisse Deus, Deus não ia permitir que tudo isso estaria acontecendo. Mas eu quero dizer para você aqui, meu querido, que Deus ele existe. E que tudo que está acontecendo não é culpa de Deus. A culpa é do próprio homem. A culpa é do próprio homem. Certa vez um cristão, ele foi até a barbearia para cortar o seu cabelo e ali fazer, né, talvez a sua barba, não sei. É um vídeo que eu vi e eu quero compartilhar com os irmãos. E ali ele estava com a sua Bíblia. E quando aquele barbeiro, ele começou ali a cortar o seu cabelo e avistando a Bíblia, ele disse para aquele homem assim: olha, não existe Deus. E aquele homem que estava ali, ele disse: olha, se existe Deus. E aquele barbeiro ele disse: olha, não existe Deus. E aquele homem ali que estava tendo seu cabelo cortado com a sua Bíblia, ele disse: olha, existe Deus. E aquele homem que estava ali sentado naquela cadeira com a sua Bíblia, ele no momento ali não teve resposta para aquele barbeiro que estava afirmando que não existia Deus. Quando aquele homem terminou de cortar o seu cabelo, aquele homem se levantou daquela cadeira e saiu. Ao chegar na rua, aquele homem ele avista um outro homem com seu cabelo grande, com a sua barba grande. E ele então pega aquele homem e leva até a barbearia e diz para o barbeiro: não existe barbeiro. E o barbeiro: se existe. E aquele homem, com a sua Bíblia na mão, ele insistentemente disse: olha, não existe barbeiro. E aquele barbeiro disse assim: existe barbeiro. É ele que não vem até a mim para cortar o cabelo e fazer a sua barba. Aquele homem então, de pronto ele vira para o barbeiro e diz assim: olha, da mesma forma é Deus. Deus existe. São as pessoas que não vêm até a Ele. Pegou aí o raciocínio? Deus ele existe, meus irmãos. São as pessoas que não vêm até o Senhor. São as pessoas que estão deixando de buscar a presença de Deus. A humanidade ela está se afastando da presença do Senhor. O interessante é que Deus ele fez o homem com livre-arbítrio. Deus não fez o homem e a mulher para ser escravo dele. Deus ele fez o homem e a mulher com livre-arbítrio. Deus fez o homem e a mulher para ter livre escolha. E a humanidade hoje está escolhendo viver mais afastada de Deus, ou melhor, viver afastado de Deus do que viver aos pés do Senhor. A Bíblia nos fala lá em Gênesis capítulo 3 que Deus ele formou o homem ali no jardim do Éden
E ali estava o homem e a mulher no jardim do Éden. E dentro do jardim do Éden havia tudo, não faltava nada. Tudo que Adão e Eva precisavam dentro do jardim do Éden, tinha. Dentro do jardim do Éden tinha paz, tinha alegria, tinha comunhão, tudo estava em sua perfeita harmonia. Só que dentro do jardim do Éden, Deus tinha plantado ali uma árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva e disse assim: olha, de tudo que está aqui dentro, vocês podem comer. Vocês apenas não poderão comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só a ordem que Deus deu para Adão e Eva. Só que dentro do jardim do Éden também havia uma serpente. E essa serpente sagaz, assim diz a palavra do Senhor, essa serpente começa a indagar com aquela mulher e dizer assim: olha, Deus disse que não é para vocês comerem daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se vocês comerem, vocês morrerão? Mas eu digo que se vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Olha só o que aquela serpente começa a dizer para aquela mulher. Satanás, ele começa a soprar no ouvido daquela mulher e dizer para ela assim: olha, vocês podem comer do fruto sim. E Deus dizia, né, e Deus deu a ordem para eles não tocarem, para eles não comerem, muito menos tocarem naquela árvore, naquele fruto. E a palavra do Senhor fala que aquele fruto, quando a mulher olhou para aquele fruto, a palavra do Senhor fala que aquele fruto chamava atenção pela sua beleza, pelo seu aspecto. E a serpente ali falando no ouvido daquela mulher, que a mulher teve o desejo de pegar daquele fruto e comer. Aquela mulher desobedeceu à voz do Senhor. Aquela mulher, ela desobedeceu à voz suprema dentro daquele jardim e deu ouvido à voz da serpente. E quando ela deu ouvido à voz da serpente e comeu daquele fruto oferecendo para o seu marido, a palavra do Senhor diz que quando eles comeram daquele fruto, o pecado entrou. A morte entrou. Quando eles comeram daquele fruto, aquela paz que tinha cessou, aquela alegria que tinha cessou, aquela comunhão que tinha cessou, aquela harmonia que tinha cessou, por causa da desobediência. E aí veio as consequências. Aquele homem e aquela mulher, eles foram expulsos do jardim do Éden. Um homem que não precisava trabalhar ali com o esforço físico limitado, agora aquele homem tem a sua força física limitada. E Deus diz: agora do suor do seu rosto tu trabalharás e comerás. E a mulher, que não haveria dores no seu parto, agora teria dores no seu parto. E agora eles são expulsos daquele lugar de alegria, de paz, de harmonia, de união. E quando nós pegarmos ali o livro de Gênesis e for lendo, nós vamos ver que quando eles começam a gerar filhos, eles começam a ter filhos, a palavra de Deus fala que eles tiveram Caim e depois tiveram Abel. E Caim, por sua inveja, mata Abel. Esse foi o primeiro homicídio que aconteceu na terra. Mas isso é o quê? Frutos da desobediência. E nós também não somos perfeitos, porque existem pessoas que têm coragem de falar: ah, não, mas se eu tivesse lá, eu não tinha feito isso não, eu não tinha pecado contra Deus não. Tinha sim. Porque isso aí é da natureza humana. E
E a explicação de toda a maldade que está acontecendo no mundo é essa. Porque Adão pecou e o pecado se estende a todo homem, a toda geração. Nós somos pecadores assim como Adão, ele pecou. Mas eu quero dizer para você que ainda há esperança. E eu coloco até assim por título desta mensagem: ainda há esperança, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, ainda há esperança. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor em Romanos 5. O interessante, irmãos, que depois que Adão pecou, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e a morte, e consequentemente a morte. Então todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Por isso a terra está da maneira que está. Mas nem tudo está perdido, ainda há esperança. E a palavra do Senhor diz aqui em Romanos 5,12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou no mundo e consequentemente a morte. Por isso nós vemos aí as tragédias, as calamidades, e por agora nós estamos vivendo aí essa crise, né? Que agora é o coronavírus. Mas a palavra do Senhor também fala em Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim como por um homem, o pecado e a morte entrou no mundo, por um homem, olha só, por um homem, muitos serão feitos justos. E a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus não fala que todos serão feitos justos, mas aqui fala que muitos serão feitos justos. E que muitos são estes, aqueles que reconhecem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, meus queridos, o mundo está dessa forma por causa da escolha do próprio homem, por causa do pecado que entrou no mundo. Por isso que a terra vive desse jeito, por isso que a terra está dessa maneira. Mas a palavra de Deus fala que Jesus, né, ele veio para salvar. Nós somos justificados em Cristo Jesus pela fé. E a palavra do Senhor Deus, ela nos fala aqui ainda, Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim, né? Olha só. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra porta que nos leva até Deus a não ser Jesus. O pecado entrou, a morte entrou, mas Jesus veio para trazer a vida e vida em abundância. E para encerrar, em Romanos 8, o apóstolo Paulo ele diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, meus queridos, o mundo está desta maneira, não é por causa de Deus. Deus não tem culpa de nada. É por causa do próprio homem e de suas escolhas. Mas eu quero dizer, o que vai gerar frutos e bênçãos são as nossas escolhas.
Existem escolhas que vai gerar maldições, mas existem escolhas que vai gerar frutos e bênçãos. E isso depende de cada um de nós. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar com os irmãos e que Deus continue abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.